GEX, Grupo Espírita Chico Xavier, Iguatu, Ceará. Nosso site www.gex.net.br. Temos um Instagram com esse mesmo nome sugestivo, Filosofia Espírita para você. E todos os textos deste Instagram agora poderão ser encontrados na versão áudio neste canal. Meu nome é Lúcia Cleide, na voz dos áudios e nas funções enumeradas ao lado. Abaixo, os membros da nossa diretoria. Passemos aos temas que trazemos, mas antes, a fim de podermos medir a aceitação do nosso trabalho, por favor, deixe aqui o seu like e inscreva-se neste canal que estamos fazendo com tanto carinho para você. Também acione o sininho para receber as novas publicações simultaneamente. Ressurreição da carne. Ressurreição ou reencarnação? Até o ano 70 depois de Cristo, entre os judeus eram três as principais facções: os fariseus, os saduceus e os essênios. Sobre a questão do Deus único e da vida após a morte, os fariseus e os essênios eram os mais espiritualizados. Os saduceus tinham dúvidas quanto à existência da vida após a morte. Eram um tanto materialistas. Entre os essênios havia duas fortes crenças: a vida após a morte e o renascimento. Assim, a noção de reencarnação, que é uma palavra nova criada por Allan Kardec, existia entre os judeus com a denominação de ressurreição, que era o ressurgir no mundo. Mais tarde, surgiu a denominação latina renato, o renascido, o reencarnado, como dizemos atualmente. No Evangelho, temos comprovações de que a crença na reencarnação era frequente, corriqueira entre os judeus. Se assim não fosse, por que lançariam a João Batista e a Jesus perguntas dessa natureza, querendo obter respostas sobre quem eles eram reencarnados? Ouçam. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 25. Vieram sacerdotes e escribas de Jerusalém a fim de perguntar a João, aspas, quem é você? Fecha aspas. E João respondeu sem hesitação, eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Você é Moisés? João respondeu, não. Insistiram os sacerdotes, quem é você? Temos que levar a resposta àqueles que nos enviaram. O que você afirma de si mesmo? E João declarou, eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Fecha aspas. Somente ocorrem perguntas como essas a quem crê no renascimento após a morte. A palavra da época era ressurreição, mas a Igreja Católica alterou o conceito original e assim negou à humanidade ocidental os benefícios do conhecimento de que todos nós nascemos e renascemos. Reformulando ousadamente o conceito original, ressurreição passou a designar
o retorno ao corpo de carne após a morte do corpo, depois do juízo final. Incrível! Tanto quanto impossível é essa expressão dogmática, ressurreição da carne. Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou. O corpo das aparições de Jesus durante os 40 dias após a crucificação não era corpo de carne, segundo o conceito católico para a ressurreição. Aquele era o corpo espiritual de Jesus. Na primeira aparição de Jesus aos seus apóstolos, após a crucificação, o mestre fez uma saudação a todos dizendo, abre aspas, recebam o Espírito, fecha aspas. João, capítulo 20, versículo 22. Aqui estou eliminando o acessório santo, porque este foi um acréscimo muito posterior à saudação de Jesus. O Espírito Santo foi uma entidade criada 325 anos depois da crucificação de Jesus no Concílio de Nicéia, por isso é impossível Jesus ter se apresentado como o Espírito Santo. Saudando a todos, dizendo simplesmente, aspas, recebam o Espírito, fecha aspas. O mestre estava ensinando que antes ele se fez presente no mundo fisicamente, no corpo que todos conheceram, e naquele momento apresentava-se a todos com o seu corpo espiritual densificado, a fim de ser visto e dar comprovação de que não existe morte espiritual. O espírito não morre e o corpo espiritual também não morre. No momento da morte do corpo físico, o corpo espiritual se desprende da junção à carne e dá seguimento à vida sem qualquer interrupção da existência. Ah, se no mundo inteiro a humanidade já soubesse dessa grande verdade, que a todos interessa tão profundamente, haveria muito mais paz e harmonia interior em cada indivíduo. Uma pergunta de Jesus aos seus discípulos confirma que os judeus conversavam sobre a morte e o renascimento, ressurreição, ressurgimento. Abre aspas. No dizer do povo, quem sou eu? Fecha aspas. Era Jesus perguntando. E os discípulos responderam, abre aspas, uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Fecha aspas. Aquele povo sabia da reencarnação.